Galera, mas ó, a beleza aqui de Ilhabela. É. Parque Fazenda Engenho d'Água. Vou mostrar pra vocês aí tudo que tem aí dentro aí, ó, de curiosidade. Vai ficar lá? Vou Vou- ficar com o Pietro. Vem, Pedro. Então é só ir até a recepção que a moça lá vai precisa. Tem fechado. Abriu foi esse ano, não foi? Na verdade, já tá há uns 2 anos já para licitação. Aí só e agora reabriram. Galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, uns carros antigos que tem aqui, ó. As maravilhas de Ilhabela. Chegando aqui, ó, um carro exposto aqui, ó. 2 Ford. Tratorzinho Ford. Ó que massa. Carros antigos. Aqui tem uma caminhoneta antiga, Ford também. Ó. Ó que da hora, galera. Sensacional. Se vocês tiverem oportunidade, não deixe de conhecer Ilhabela. D'água, tá? Aqui é a casa do senhor do engenho. Então ali era a escola, a antiga escola, onde eles aprendiam, né? Os filhos dos mentores aprendiam a fazer as técnicas, tá? E aqui é a casa principal que a gente tem do engenho. Então a parte de cima é a moradia e a parte de baixo é a produção, tá? Então aqui é uma fazenda onde se fazia açúcar e cachaça, tá? Vindo tudo da cana de açúcar, era plantada lá em cima no canavial, tá bom? E aí eu estava falando que os engenhos que a gente tem na ilha são diferentes desse porque a moradia e a produção era a mesma casa. Todos os outros engenhos eram separados. Uma casa para produção, uma casa da moradia. Agora a gente vai entrar aqui. Então vocês podem reparar que aqui em cima a gente tem um aqueduto, tá? Que é essa... né? E elas canalizavam toda a água que vinha lá de cima. Então a gente tem umas cachoeiras lá pra cima. E aí foi feito no final do século XVIII um reservatório. Esse reservatório era armazenado a água, descia, né? Escorria por todo o aqueduto e fazia a roda d'água girar. E aí sim começava toda a produção da moeda, que a gente já vai entrar nos detalhes. E passar por baixo desse E a roda ela é de madeira. Só o eixo, que é a peça central, que a gente vê, e os parafusos que são de ferro. Sim. Essa fazenda no final do século XVIII, começo do século XIX. Então, vamos lá. Como eu estava explicando para vocês, a cana era plantada lá em cima, certo? Lá para cima. Então a gente tem várias cachoeiras lá em cima e tinha todo um terreno onde era plantado a cana. A cana descia, na primeira fase da fazenda, ela descia por carroça puxada a boi. E aí tinham, né, algumas ruas, e aí eles fizeram esse arruamento na época. Era de barro, hoje em dia está de cimento. O boi descia por aqui com as carroças, entrava, era aqui descarregado a cana, depois era descarregado, subia e descia novamente. Na segunda fase, na produção de cachaça, aqui ela descia, né, toda a cana, desembarcava e depois aqui era colocado, embarcado todo o açúcar encaixotado e a cachaça também, tá, para fazer a exportação por canoa. Então aqui era assim o arruamento, né? Aqui era a parte da logística deles, de troca de mercadoria, colocava no veículo e tirava. Aqui é a parte da produção, a gente fala que é a parte de trás da produção. Né? Então como eu falei para vocês, a água desce pelo aqueduto, vai fazer a roda d'água girar, então é uma força hídrica, movida à água é uma força limpa. Então desde o final do século XVIII já se usava uma água, né, a força limpa, para poder estar produzindo alguma coisa, não sujava o meio ambiente. Então essa água ela descia limpa e ia para o mar limpa. Depois eu vou mostrar para vocês do outro lado, essa água que caía da roda era canalizada já direto para ir para o mar, não era suja, então ela vinha água limpa, descia limpa e ia limpa para o mar. Tá? Esse maquinário que vocês estão vendo é a parte de trás da moenda, então a moenda começa lá na roda e aqui a parte
parte de trás do maquinário. Se vocês puderem chegar aqui mais perto para eu explicar aqui, acho que fica um pouco mais fácil. Então vocês estão vendo aqui o aqueduto, certo? A água cai aqui na roda. Vai girar o eixo principal. Esse eixo principal vai girar o rodete, que é essa menor com essas engrenagens. Aqui em cima tinha uma voladeira, que é essa maior. Tá? É como se fosse uma roda, tá? Só que maior. E aí fazia girar esse eixo, onde os escravizados colocavam as canas para cair o suco dela, né, mesmo. E aí sim fazer a produção, depois que a gente vai entrar lá para mostrar para vocês. Tá? Hoje em dia, se a gente olhar para isso, a gente lembra um pouco de uma feira que a gente pode ir. A gente pede um caldo de cana, toma um pastel, a gente tem mais ou menos esse maquinário nas combis, naqueles veículos que eles têm. Aqui é um pouco maior, não é original dessa fazenda. Tá? Veio de outra fazenda, mas a gente tem mais ou menos um modelo para mostrar para vocês. Alguma pergunta? Não? Depois que a cana era espremida, ela ia para a casa das caldeiras, que a gente vai entrar para lá, e depois casa das purgas. Tá? A purga é onde ele ficava ali solidificando açúcar para virar, a cana para virar o açúcar, de 6 a 8 dias mais ou menos. Tá? Quando eu explicar a produção para vocês, a canoa, tá? O modelo é canoa de voga, o nome dela é canoa vencedora. Essa aqui é uma das peças que a gente pode falar da ilha mais importantes que a gente tem, que a gente gosta, né, o pessoal que os guias históricos e tal, porque ela é muito importante, porque ela tem uma funcionalidade muito boa. Naquela época não tinha transporte, como a gente tem balsa, barcos, né, enfim. Então essa canoa aqui, ela vem de um tronco de uma árvore, tá, que eles lapidavam mesmo à mão, tá, hoje em dia vocês podem ver que eles fazem com máquinas elétricas, mas na época era feita manualmente, tá. E aí eles embarcavam todo o açúcar que eles produziam em caixotes folhados a folha de bananeira aqui dentro. Tá? E essa canoa ela ia tanto para o Porto do Rio quanto para o Porto de Santos. Tá? Demorava de 5 a 8 dias em alto mar. Eles remavam, então tinha os remadores que ficavam nas extremidades aqui com os remos. E um pouquinho mais para frente eles conseguiram colocar os mastros, né, vela, para também economizar um pouquinho da força e deixar a natureza ajudar nesse transporte. Essa canoa aqui, ela já foi de uma família japonesa aqui na ilha, tá? Inclusive a gente tem imigração japonesa na ilha, muito importante. E depois foi doada para a prefeitura. Eles deram para a prefeitura, tá? Se vocês depois quiserem tirar uma foto aqui, depois dá uma lida, mas eles deram para a prefeitura e já foi feito 2 restaurações nela, tá? E hoje em dia ela ficava lá na vila, se chegarem já na vila, centro histórico, já, ela ficava lá, exposta naquela praça em frente à igreja. Hoje em dia ela fica aqui porque faz parte de toda a história aqui da fazenda. E aí essa canoa, né, ia para o mar, 6 a 8 dias Rio ou Santos, e ela sempre voltava cheia. Então ela ia cheia de açúcar em caixote e voltava com produtos para abastecer a fazenda que não tinha aqui perto da região. Diesel, de repente tinha ração para boi, que eles alimentavam, né, o boi aqui, e outras coisas que eles utilizavam aqui também na fazenda. Então eles conseguiam trazer, então essa canoa sempre estava cheia em alto mar, nunca ia vazia. Acima do aqueduto, fazia a roda descer, caía nessa canaleta aqui embaixo, ó, e era despejada para o mar, ficou por ali. Ó. Então é uma força limpa, não sujava o meio ambiente, não sujava a fazenda. Tá? Preto, Minas Gerais, tá? Lá predominantemente o barroco, né, que a gente encontra na arquitetura, principalmente fase 2 e fase 3, com rococó, finalização rococó, ondulação. Tá? Aqui a gente vai ver o barroco fase 1. Tá? Alvenaria de pedra e cal, então vocês podem chegar aqui mais perto. A grossura da parede, tá? Vocês podem ver. Por quê? Porque naquela época, para você sustentar um telhado de 8 águas, que a gente chama esse telhado aqui, tá? Precisava de uma estrutura grossa para poder fazer a sustentação do telhado. Então por isso que a gente tem uma parede grossa, tá? Alvenaria de pedra e cal. E o azul vem da anelina, tá? Era uma matéria-prima vinda de Portugal. Então naquela época eles misturavam com cal e aí dava essa cor de anelina. E é o anil que a gente conheceu. Eu vou fazer o contrário. Como o Pedro está guiando ali, para não atrapalhar ele, a gente vai subir e depois a gente volta aqui, tá? Eu vou tomar um tempinho aqui para não atrapalhar ele. Para todo mundo subir. Aqui era uma das partes principais, tá? Para fazer troca comercial, tá? Então aqui o senhor de engenho tinha toda a visualização, tá? Dentro da casa dele, que aqui de trás era a moradia. Então aqui ele tinha todo o domínio, né, o visual, para poder ver tudo que estava acontecendo na fazenda dele, tá? A gente está numa área onde chama alpendre, tá? Alguém sabe o que é alpendre? Não? Alpendre é igual uma varanda, não muda quase nada, só que ela é suspensa, tá? E tem uma entrada lateral.
Tá? Esse alpendre ele tinha uma função de entreposto comercial. Então o senhor do engenho ele vinha aqui para fazer algum despacho comercial, militar, de clérigo. Era uma conversa rápida. Tá? Se ele queria vender algum produto ou fazer uma conversa com outro dono de engenho, ele vinha nessa parte aqui do alpendre para ter esse tipo de conversa rápida, e aí sim era feito o despacho. Tá? Comerciante, e aí quando ele precisava de um tempo maior, né? Às vezes ele precisava de ficar 1, 2, 3 dias conversando, aí ele pedia para essas pessoas entrarem na casa dele. Você está no senhor do engenho. Tá? Não é uma sala de zona mista, onde a família e os comerciantes podiam frequentar. Aqui é apenas comerciantes. Tá? Então, quando essa conversa precisava ter um tempinho maior, ele entrava. Ele podia pernoitar essas pessoas nesses 2 quartos que a gente tem aqui na lateral. Tá? Hoje em dia, nenhum móvel que está aqui é daquela época. Tá? Foram já móveis que foram colocados principalmente por essa última família que morou aqui. E aqui sim era uma sala onde ele ficava fazendo a troca comercial. Só para vocês verem, a gente tem aqui uma parte só da estrutura de pau a pique. Tá? Pau a pique. Mas toda a alvenaria de pedra e cal da casa, que sustenta essa casa. Só a madeira aqui do parapeito da janela que é pau a pique. Ou taipa de pilão, não sei como vocês conhecem, mas pode ser chamado taipa de pilão também. Ele utilizava para fazer a pernoite dessas pessoas. Às vezes o mar virava, né? Às vezes a gente, por exemplo, quem já parou na balsa e ficou preso por conta de mau tempo aqui, nunca ficaram, a gente às vezes fica. Às vezes venta muito, às vezes fica preso na ilha. E naquela época, pior ainda, né? O transporte naquela época era... Né? Então, às vezes o comerciante vinha aqui fazer uma troca comercial com ele e não tinha mar, que a gente fala, o suficiente para ele conseguir atravessar. Então ele pernoitava aqui essas pessoas para poder ter até uma relação de negócio mais próxima. Tá? Então tem aquele alpendre frontal e a gente tem esse alpendre aqui de trás da casa. Tá? Aqui ele tinha todo o acesso e visualização do que estava acontecendo na produção ali da moenda. Tá? Então, esse alpendre tinha acesso para a produção. Podem vir, se quiserem vir. Tá? E aqui, então a gente... Podem vir, tá? Essa aqui a gente fala que era como se fosse uma sala de jantar, de almoçar, porque a cozinha é exatamente aqui atrás, a gente não tem acesso, tá? Mas já foi restaurada, inclusive os funcionários da fazenda utilizam aqui. E aqui a gente tem uma sala, um quarto, que é possível que seja a parte onde ele fazia a reza dele. Tá? Não tem uma igreja nessa fazenda, não tem registro. Então, possivelmente é aqui que se fazia a reza. Tá? Originalmente a gente tem essa mesa aqui, tá? E a gente tem também esse baú de madeira. Vocês podem também entrar nessa sala para poder ver. Então a gente tem esse baú original também, tá? 200 anos. E esse é um baú com a funcionalidade de levar roupa, tá? Como se fosse nossa mochila de mão ou bagagem que a gente leva em viagem. Esse aqui era o baú que o senhor do engenho levava com as roupas, os pertences dele. A gente tem um puxador de bronze aqui, tá? Então hoje em dia a gente tem as maninhas de rodinha, muito fácil da gente transportar naquela época, né? Bem pesado, mais os utensílios, mais as roupas, e era tudo puxado pelos escravizados, né? Vinha no porão, do navio ou da caravela e vinha pela grama, pela areia puxando até chegar aqui em cima, tá? Então, possivelmente aqui se fazia a reza. Não tem uma igreja específica a essa fazenda, mas né, os historiadores, eles possivelmente acham que aqui é onde o senhor do engenho tinha aquele momento para rezar, tá? Se vocês olharem para cima, a gente está vendo um fogo, tá? Eu vou falar aqui que eu acho que é mais fácil. Status. Tá? Algumas fazendas que a gente tem ali não tem fogo, é direto telhado com a madeira. O fogo significa ostentação, status naquela época. Então, quando o comerciante entrava na casa dele, olhava o telhado e falava: nossa, esse é um engenho tem poder. E aí, a gente não tem acesso àquela área. Aquela última porta está fechada, casa das filhas do senhor do engenho. Aqui o quarto do senhor do engenho. Tá? E aqui o banheiro. Também está fechado, não temos acesso. Tá? O banheiro, a gente não tem nem como mostrar, mas era uma parte... Eu tento trazer essa parte sensorial, porque a gente está embaixo da produção, em cima a moradia, e o cheiro né, da casa da máquina das caldeiras subia. Então já era um lugar com um cheiro muito forte. E o banheiro, com certeza, era um lugar com um cheiro mais forte ainda. Porque naquela época, os banhos eram tomados em tina. E entrar aqui, por favor. Então a gente está numa sala que a gente sala de zona mista. Né? A gente não tem uma definição do que era aqui, se era só reunião familiar, ou era uma reunião com comerciantes, ou era uma zona mista. Então, por definição, a gente pode falar que é uma sala de zona mista.
onde ele podia estar ali acesso ao alpendre, onde ele fazia os entrepostos comerciais, as trocas comerciais e ao mesmo tempo acesso à família. Então a gente fala que é uma zona mista, não se sabe exatamente o que se fazia aqui, mas possivelmente também poderia ser uma sala. Essa mesa não existia na época, tá? Então não se sabe exatamente o que se fazia aqui. Se a família usava junto com o comerciante, ou só a família ou só o comerciante, então se define como uma sala de zona mista. Tá? E aí a gente volta aqui para o alpendre. Aí só por curiosidade, eu vou mostrar para vocês dois instrumentos que eram utilizados na época, tá? Hoje, né, o termômetro e o barômetro. Esses dois instrumentos eram utilizados pelo técnico do canavial, porque precisava de uma temperatura e um clima, né, certo para você poder cortar a cana, para ela não amadurar. Ela tinha 36 horas para você poder espremer ela para começar a fazer o processo. Então eles utilizavam esses dois instrumentos, tá? Que com isso eles se baseavam, naquela época a gente não tinha previsão do tempo que nem a gente tem hoje, então com isso eles se baseavam no tempo ideal para fazer o corte da cana e começar a produção. Aqui na verdade está num local que eu não queria estar, mas eu vou explicar para vocês, tá? Do açúcar, tá? E depois da cachaça. Aqui, ao lado, do meu lado direito, era mais ou menos onde se imaginava onde ficava a Casa das Caldeiras, tá? E aqui, pro lado do meu esquerdo, a Casa das Purgas, onde o açúcar era armazenado. Depois era lá atrás, que eu expliquei para vocês, encaixotado e levado para aquela canoa, os portos de Santos e Rio, tá? A Casa das Caldeiras, aqui a produção, é uma produção simples, tá? Então vem a cana, ela desce, eles colocavam como se fossem umas tinas de cobre assim, esquentavam essa tina para virar o melaço. E aí esse melaço sim era colocado dentro de um recipiente, que é mais ou menos uma tampa de caneta Bic ao contrário. Tento imaginar a tampa de caneta Bic ao contrário, se colocava esse melaço ali para ele solidificar de 6 a 8 dias. E aí ficava na Casa das Purgas, que é essa casa onde o açúcar vai descansar, né? Esse melaço descansa para solidificar. No 8º dia, era virado de ponta cabeça, colocado ao sol, cortado, até secar bastante, colocado em caixote, folhado, né, de folha de bananeira, e sim exportado pelas canoas nos dois portos que eu falei para vocês anteriormente. Tá? O nome Pão de Açúcar tem uma relação muito importante com isso. O porquê do nome Pão de Açúcar no Rio de Janeiro? Justamente por conta desse processo da Casa das Purgas. Tá? Esse açúcar que fica dentro desse recipiente de barro, tá? E aí sim, no 8º dia ele é virado e aí cortado o barro para poder pegar esse açúcar e exportar. Tá? E hoje em dia tem uma exposição não permanente. Tá? O que é uma exposição não permanente? Essa exposição aqui ela foi colocada, não tem a ver diretamente com a história da fazenda, tá? Do início da construção dela até os dias atuais. Mas a gente tem algumas pessoas, figuras importantes, tá? Provavelmente, não se tem toda a certeza de todas elas, mas são figuras que são moradoras da ilha, tá? A maioria, na verdade, todos já faleceram, apenas a negra da capoeira está viva, que a gente vai ver naquele quadro. Mas todas essas pessoas têm uma relação, avós, bisnetos, enfim, alguma relação familiar com escravizados da época da fazenda. São pessoas moradoras daqui. Tá? Aí aqui tem um pouco da história da escravização do Brasil, da conscientização negra do Brasil e a escravização em Ilhabela também. Tá? Então aí eu deixo vocês à vontade agora para ler. Né? Se for do interesse de vocês. Tem também essa questão da cultura, aqui ó, na Congada em Ilhabela, tá? É uma festa muito importante que a gente tem aqui, uma vez por ano, tá? Lá na vila, no centro histórico, você faz toda a performance, as danças, os cantos. Então a gente tem aqui ó, fotos atuais da Congada em Ilhabela, aqui ó, lá na vila, na frente do fórum. E aqui, se vocês quiserem ficar à vontade, tirar foto, ler um pouquinho sobre essas culturas que são bem importantes para a construção da história aqui da fazenda. Tá? E aí essa aqui é a Nega Manu, que é a única pessoa viva hoje. Esse quadro está. E essa é a única pessoa viva hoje que tem um parentesco com alguém que foi escravizado aqui na fazenda. Tá? Todas essas já faleceram. Tá? Vou deixar vocês à vontade um pouquinho.
canas lá de cima. Eram sim os tratores que a gente vai ver depois lá na frente. Vocês chegaram a ver o modelo de trator? Então era aquele trator que trazia a cana, tá? De 39 para 70. Mesmo processo. A cana vinha, era espremida, descida, aí era esquentada aqui, tá? Na caldeira, e aí sobe a fumaça e condensava. Tá? E aí vinha todo o processo, tá? Também o elástico. E aí depois vinha, descia por aqui, ó, desse tonel de cobre. E aí com esses medidores eles faziam a medição da graduação alcoólica da cachaça. De 70% a 100% não interessava muito para venda e comercialização, uma cachaça muito forte. Então eles tentavam ali regular a graduação alcoólica com alguns instrumentos expostos aqui, para assim fazer a exportação, tá? Essas cachaças eram colocadas em dornas, então esse tipo de barril, tá, que vocês estão vendo, chama dorna, tá? Diferente do barril mesmo que a gente conhece do Chaves, por exemplo, que ele fica lá é um barril, esse é uma dorna. Pela geometria que ela tem, ela é reta, mais reta, o barril ele é mais arredondado, tá? Só uma curiosidade, é um nome aqui.